Aí. E jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre dilatação e aí nós vamos fazer alguns exercícios juntos aí, beleza? Para essa primeira aula, eu tinha deixado indicado para vocês alguns vídeos, né? E também alguns exercícios para vocês brincarem. Então, antes de começarmos a falar dos exercícios, eu quero falar com vocês sobre dilatação. Então, o que vai ser a dilatação, jovenzinhos? Dilatação é quando o material ele ganha calor, ele ganha energia térmica, consequentemente sofre um aumento de temperatura e ele expande, ele aumenta de tamanho. Isso é o que nós vamos chamar de dilatação, tá bom? Então, naturalmente isso acontece com os materiais. E quando você reduz a temperatura, você faz o material perder calor, ele contrai. Tá bom? Então, dilatação quando aumenta a temperatura, contração quando diminui a temperatura. Jovens, isso a gente consegue ver, não sei se vocês moram em casa de madeira, já passaram um tempo em casa de madeira, mas eu tenho minha avózinha, ela mora num sítio, a casa dela é de madeira, e às vezes eu passo as férias lá alguns dias. Esse ano não fui ainda, por causa da pandemia, mas às vezes que eu vou, eu tenho a experiência de que à noite a casa fica estralando. Por que raios de motivo a casa fica estralando, jovens? Pelo seguinte, porque de dia ela está exposta ao sol. Então, ela absorve energia térmica, ela aumenta a temperatura, a madeira expande. Quando o sol se põe, ela perde energia térmica, perde calor para o ambiente. E, consequentemente, ela contrai. E quando ela começa a contrair, ela faz aqueles estralos que a gente escuta. Então, aqueles estralos que a gente escuta na madeira é da dilatação. Se você usa forno a gás, forno de fogão, você pode perceber também quando você desliga o forno a gás e o fogão começa a esfriar, ele estrala. Também é aquela chapa metálica lateral esfriando, que quando está contraindo, emite aqueles estralinhos, aquele som. Tá bom? Então, tudo isso devido à variação de dimensão. E já que isso acontece, existem alguns cuidados que nós precisamos ter no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar um revestimento na parede ou no piso, né, um cerâmico, um porcelanato, você tem que manter uma distância entre cada um, porque eles vão dilatar e se eles encostarem um no outro, o que vai acontecer? Esse piso levanta. Provavelmente você já viu em algum lugar os pisos um pouco levantados assim. Por quê? Porque não foi deixado espaço suficiente para ele dilatar e contrair com estabilidade. Ele dilata, encosta um no outro e aí o piso sobe. Tá bom? O porcelanato, existe a possibilidade de você fazer aquele rejunte bem fininho, porque ele tem uma dilatação menor. Então, por mais que ele sofra variação de temperatura, esse espaço que ele precisa para dilatar é muito menor comparado com uma cerâmica, por exemplo. A cerâmica tem que ter um espaço maior lá, os 5 milímetros, né? Porque ela tem essa variação de forma mais significativa. Belezinha? Se vocês olharem aí, jovens, na página 17 do livro de vocês, acompanhem com o tio Everton aí. A primeira figura, jovens, é de uma ponte. E as pontes, jovens, também têm esse vão entre elas, né? A cada bloco da ponte vem um vão. Esse vão é justamente para esse bloco poder dilatar quando está exposto ao sol, e esses blocos não se encontrarem e acabarem quebrando a ponte. Beleza? Só que às vezes acontece dos construtores estarem um pouco atrapalhados ali, deixar um vão muito grande. E aí, quando vai passar um carro por ali, por exemplo, pode danificar o veículo. Então, tem um limite, né, de espaço que você deixa para que também não tenha esse dano para o veículo que vai passar sobre a ponte. Mas é muito importante que se tenha esses espaços de dilatação. Tá bom? A última figura, fios de alta tensão, jovens. Por que os fios de alta tensão não ficam perfeitamente esticados? Porque se você deixar ele perfeitamente esticado, se ele sofrer uma queda de temperatura, ele contrai e o fio arrebenta. Então, você deixa sempre aquela barriga, né? O fio de alta tensão passou pela quarentena e ficou com uma barriguinha. Então, você deixa aquela barriguinha, por quê? Se ele diminuir a temperatura, ele pode contrair
e ele ainda não fica esticado o suficiente a ponto de arrebentar. Então, aquela barriga dos fios de alta tensão já é pensando justamente nessa situação, e que ele vai contrair, dilatar também, de acordo com a temperatura do dia, né? Com a variação de temperatura que nós temos diariamente. E, jovens, não são só os sólidos que dilatam. Os líquidos também dilatam. E eu vou pensar com vocês no líquido mais comum que nós temos no nosso dia a dia, que é qual? A água. Né? O que acontece com a água? Você pega a água da torneira, temperatura ambiente, e aí você coloca numa jarra e coloca dentro da geladeira. O que vai acontecer? A temperatura da água vai diminuindo. E essa temperatura vai diminuindo e o volume de água vai contraindo. Então, a água contrai o seu volume também quando ela sofre uma redução de temperatura. Porém, contudo, todavia, entretanto, jovens, tem uma coisa meio esquisita na água. Vamos supor que você tira a água agora da geladeira, essa jarra com água, e coloca no congelador. Quando você colocar no congelador, vai diminuir mais ainda a temperatura, as moléculas de água vão se agrupar ainda mais. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós vamos dizer que a água sofre um comportamento anômalo, jovens. Como assim? Até 4 graus Celsius, então, por exemplo, você colocou a água na geladeira a 10 graus Celsius, no congelador, perdão. Fechou a porta, a temperatura vai baixando. Vai de 10 para 9, 8, 7, 6, 5, 4 graus Celsius. Nessa variação de queda de temperatura, o volume da água também diminuiu, ela contraiu. Porém, jovens, de 4 graus Celsius até 0, a água tem um comportamento anômalo. E ao invés dela diminuir de volume, ela expande. Por quê? De 4 a 0 graus Celsius, as moléculas começam a se organizar para ir para o estado sólido. E quando vai para o estado sólido, as moléculas de água, elas não ficam alinhadinhas assim, ó, uma do ladinho da outra. Elas se alinham, jovens, formando como se fosse um cubo. Então, ficam as moléculas nos vértices desse cubo, e essa região interna do cubo, ela fica oca. Por isso que a água expande de tamanho quando ela congela. Você já deve ter passado por essa experiência triste de colocar uma latinha de refrigerante no congelador para que ela gelasse mais rápido. E aí você esquece a latinha lá dentro. É triste, jovens, é triste o que acontece. Quando você abre, a latinha estourou, vazou refrigerante pelo congelador todo. Ai, tem que descongelar, limpar tudo. Ai, gente, é uma tristeza. Quem já passou por isso? Conta pra mim aí. Alguém já passou por isso de estourar a latinha de Coca-Cola ou de outro refrigerante qualquer no congelador? O refri quase estourou. Ah, ela esqueceu, mas não chegou a estourar, ainda bem. Ó, a Manuela não esqueceu ainda. Então, para quem não esqueceu, jovens, para quem não vivenciou, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão fazer um experimento físico e ainda vão limpar o congelador da mãe de vocês. Olha que coisa boa, ela vai ficar bem feliz com vocês, tá bom? Brincadeira, jovens, não façam isso. As mamães ficam bem chateadas. Faça o seguinte, pega um pote, mas, gente, por favor, essa informação é importante. Pega um pote barato, não vai pegar uma Tupperware da sua mãe, tá bom? Pega um pote de margarina, por exemplo. Um potinho de massa de tomate, enfim, um potinho qualquer. Enche com água e tampa e coloca no congelador. Duas coisas podem acontecer. Pode ser que a tampa fique um pouco frouxa e aí quando a água expanda, ela só destampe o potinho e beleza, você já vai conseguir visualizar esse fenômeno. Ou não, pode ser que a tampa fique bem presa. E o que vai acontecer? Ela pode estufar esse plástico ou talvez ela arrebente, né? Faça o plástico rachar nas laterais ou a tampa desse plástico na parte superior. Beleza? Então, faça o teste em casa para vocês perceberem essa relação do comportamento anômalo da água quando ela sofre esse processo de resfriamento de 4 até 0 graus Celsius. Belezinha? Jovenzinhos, até aí. Meu pai sempre esquece a latinha
Veja lá. É triste, gente, é muito triste. Você vai tomar a sua bebidinha e você fala, nossa, tá meio, não tá bem gelada como eu quero. Aí você pega e coloca no congelador só para dar aquela, para chegar no ponto que você quer de gelado, assim, daí você esquece. É triste, é muito triste. Aí você vai abrir, nossa, tá sujo, tá estourada a latinha, perdeu a bebida. É frustrante. É frustrante. Meus sentimentos para o seu pai, Júlia. Quem nunca? É triste, eu tô rindo, mas é de nervoso, jovens. É muito triste. É muito triste. Então, ó, tudo isso associado ao quê? A dilatação e a contração dos materiais devido à variação de temperatura. Belezinha? Jovens, outra coisa interessante é quando você tem, por exemplo, um material que você vai esquentar ou resfriar e ele tem um furo no meio. Então, pensa numa chapa com um furo no meio, beleza? Se você coloca essa chapa para esquentar, a chapa dilata. E o furinho que você tem no meio da chapa, ó, ele dilata também. Então, o furo dilata na mesma proporção que a chapa. Não vai ter uma contração do furo, e sim uma dilatação. Olha na página 15. Tem um tópico aí chamado curiosidade. E ali ele tem uma argolinha presa numa haste. E aquela bolinha, jovens, ela passava... Eu não consigo fazer aqui. Ela passava por dentro... Algo mais ou menos assim, ó. Aqui meus dedos atrapalham o que eu quero mostrar aqui. É mais ou menos isso. Ela passava, ó, por dentro da argolinha. E ela sofreu uma dilatação, ela foi aquecida. E ela passou a não entrar mais no buraquinho, ela não passava mais por ali. O que a gente pode fazer? Você pode resfriar a bolinha, que dela passa de novo. Ou você pode esquentar a argola, que dela dilata. E a bolinha aquecida também vai passar. Então, você pode dilatar aquela argola aquecendo, ou você pode contrair a bolinha, que dela passa de novo por ali. Então, lembrem, o orifício, né, o buraco nessa chapa metálica, ele vai dilatar junto com o material metálico, tá bom? E onde que aparece isso no nosso dia a dia, jovens? Você, por exemplo, está com vontade de comer palmito. Você quer comer palmito em conserva, tá com lombriga. Quer porque quer palmito em conserva. Aí vai lá no mercado, compra um pote de palmito em conserva. Chega em casa, se lambendo, vai abrir o pote de palmito e não consegue abrir. Fica chateado, fica triste. Faz força, 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 não consegue abrir. O que a física te diz que você pode fazer? Coloca uma água para esquentar. Quando a água estiver quente, você vira a água quente na tampa metálica do vidro em conserva. E o que vai acontecer? Essa tampa dilata e ela fica menos presa ao recipiente de vidro. E com uma força menor você consegue soltar. Lógico, jovem, que você não vai pegar com a mão lá a tampa quente. Pega um paninho. Tem aqui, eu não sei o nome daquelas luvas que a gente tem na cozinha, que você põe a mão já para pegar coisas quentes. Usa aquele material, faz a forcinha ali, você consegue abrir com uma facilidade muito maior, porque a tampa dilatou. Às vezes acontece ter muitas pessoas na casa da gente, não agora durante a pandemia, obviamente, mas em algum evento e você acumula uma quantidade grande de louça. E aí, às vezes, na pressa, você coloca um copo em cima do outro. E quando você vai lavar a louça, os copos estão presos. Ai, meu coração. O que você faz, jovenzinho? Tadã! Coloca água gelada no copo de cima e mergulha o copo de baixo numa bacia com água quente. Por quê? O copo de baixo vai dilatar e o copo de cima vai contrair. Então, vai ficar fácil de você conseguir separar os dois copos. Olha só, dicas, viu? O professor Everton também tem dicas de cozinha para vocês. Não é só física e química. Não, química eu não estou para vocês, é Suzana, né? Não é só física, não. Tem dicas de física para cozinha. Então, vamos lá, anota isso aí, jovenzinhos. Outra coisa que pode acontecer. Você tem uma porquinha presa num parafuso. Sabe o que é uma porquinha? É aquela rosquinha que você usa do parafuso para prender ele em algum lugar. E aí está muito presa essa porquinha no parafuso. O que você pode fazer? Aquece a porquinha. Pega um isqueirinho, aquece a porquinha. Logicamente, com uma luva, você vai lá e rosqueia a porquinha. Fica muito mais fácil você conseguir tirar essa porquinha, porque ela aquece, ela dilata,
e fica menos presa ao parafuso que está ali no meio daquele sistema. Joia? Tem alguma coisa mais que vocês queiram falar, jovens, com relação à dilatação? Alguma coisa que vocês vivenciaram já e que está associada à dilatação? Se tiverem, podem mandar aí, vai lá. Laura, Júlia, Manuela, Diego, Cauê, Bruno. Vai, fala. Pode falar, não tem problema não. Fala, vai. Vai, fala. Fala. Pode falar. Tranquilo? Querem perguntar algo, jovens, com relação à dilatação? Se quiserem, essa é a hora, esse é o momento. Suave, tranquilinho? Então tá bom. Então, jovens, nós vamos brincar com alguns exercícios agora. Da página 19 ali, tá? As atividades da página 19. Primeiro, segundo, terceiro e quarto exercício, é só você substituir os valores na própria equação da temperatura que eu tinha conversado com vocês na semana passada. E a gente fez alguns juntos. Então, já tem alguns modelos. Eu quero fazer com vocês alguns que são diferentes, que vão usar um raciocínio diferente, tá bom? Então, eu vou fazer junto com vocês a atividade 5 da página 20, para a gente aquecer, para começar, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou esconder minha cara feia daqui também. Já que ninguém quer mostrar o rosto, eu também não vou mostrar. Ora, pois. Mas só sendo uns alunos mesmo, aluno. Mas aluno. Aluno. Tá aqui, vamos compartilhar a tela. Cadê eles? Aqui. Aí, agora vocês conseguem ver a tela, né? Então, vamos lá. Então, página 20, a atividade 5, jovenzinhos. É com essa aí que nós vamos começar o parangolê de hoje. Fiz errado. Vamos lá, então? Diz assim o exercício 5, jovenzinhos. Um estudante encontrou um termômetro graduado em uma escala desconhecida de temperatura. Quando o estudante usou o termômetro para medir a temperatura do ponto de solidificação da água ao nível do mar e sob a pressão atmosférica, obteve o valor de 20 graus Q. Quando o mesmo termômetro foi usado para medir o ponto de ebulição da água, também ao nível do mar, e sob a pressão atmosférica, obteve o valor de 140 graus Q. A partir dessas medidas, o estudante obteve uma equação para transformar valores medidos na escala Celsius, que ele chamou de θc, para a escala Q, que ele chamou de θq. Assinale a alternativa que apresenta a equação correta. Jovens, então, nós vamos ter que construir essa equação. Como que nós vamos fazer isso? Ó, eu vou primeiro puxar aqui um desenho para fazer essas duas escalas, a escala Q e a escala Celsius. Agora, eu vou falar que essa aqui, ó, é para a escala graus Celsius e essa aqui é para a escala graus Q, tá bom? E o que o exercício, jovens, falou para a gente? Que quando eu tinha o ponto de ebulição da água, que eu sei que são 100 graus Celsius,
Eu tinha aqui o valor de 140 graus Kelvin. Beleza? Então, já volto aí, jovem, só um pouquinho. Beleza, jovens. Então, ó, ele tinha falado para nós que quando nós temos 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, nós vamos ter 140 graus Kelvin. Depois ele fez outra análise e falou o seguinte, que quando nós tínhamos o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, nós tínhamos aqui 20 graus, que eu não vou colocar o graus que já tem lá em cima. Tá bom? Então, essas duas informações aí nos foram dadas no enunciado. Agora, o que o exercício pede para nós? Ele pede para que eu tenha uma equação que me forneça o valor da temperatura Q associado a uma temperatura qualquer em graus Celsius. Ou seja, eu preciso construir uma equação que relacione essas duas escalas. Beleza? Jovens, como que nós vamos fazer isso? Eu vou passar para vocês aqui a regra. É a seguinte, é uma razão que nós vamos construir. Eu vou fazer o valor maior de uma escala menos o menor. Então, ó, 100 menos 0 dividido pelo valor intermediário menos o menor da mesma escala. Então, C menos 0. Isso vai ser igual ao quê? A mesma relação para outra escala. 140 menos 20, ou seja, o valor máximo menos o mínimo. 140 menos 20, dividido pelo valor intermediário menos o mínimo, que é Q menos 20. Então, ó, 100 menos 0 é 100, C menos 0 é C. 140 menos 20, 120, Q menos 20, não tem como subtrair, fica Q menos 20. Legal? Jovenzinhos, o que eu faço aqui, ó? Faço o produto, ó, produto cruzado, e aí nós vamos ter C vezes 120, 120C, igual a 100 vezes aquele denominador todo que era Q menos 20. O que a gente vai fazer aqui, senhoras e senhores? Ó, propriedade distributiva. Portanto, fica 120C igual 100 vezes Q, 100Q, 100 vezes menos 20, menos 2.000. E aí, jovens, dá para dividir, ó, a equação inteira por 10. Então, divide por 10, corta um zero daqui, divide por 10, corta um zero daqui, divide por 10, corta um zero daqui. O que sobra para nós, então, no final do dia? 12C igual a 10Q menos 200.
Jovens, como o exercício quer uma equação para essa grandeza aqui, eu vou isolar ela. O 200 que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando, ó. 12c mais 200 é igual a 10q. E agora, o 10 que está multiplicando o q, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 12c mais 200 sobre 10 é igual a q. Beleza? Peguei o 10 que estava multiplicando aqui o q e passei dividindo. Agora, jovenzinhos, vou fazer a continha. 12 dividido por 10 é 1,2c. Mais 200 dividido por 10 é 20. Portanto, então, a equação que representa a relação entre as duas escalas está aqui, ó. Q igual a 1,2c mais 20. Que é qual a alternativa aqui, jovens? 1,2c mais 20, letra D, né? Ah, tá no quadrito aqui. Letra D de dinossauro, D de dragão, de dromedário, de dedo, Dionísio. Jovem, seguinte, eu chamei de Q o valor da temperatura, enquanto lá no livro ele chamou de delta Q. Delta não, teta Q. Eu chamei de C, ele chamou de teta C, mas é só um nome diferente. Eles percebam que a estrutura da equação ela é a mesma. Legal? Jovens, agora é com vocês. Questionem, perguntem, argumentem, vai lá, do exercício 5 da página 20. Mandem, jovens, mandem. Suavidade, tranquilidade. Sem dúvidas. Ótimo, meu rei. Então, a gente vai fazer o próximo exercício, que é o 6. Se quiserem dar um print na tela, jovens, essa é a hora, porque eu vou pegar uma nova lousa, tá bom? Eu vou pegar uma nova lousa. Então, vamos lá. Exercício 6. Diz o seguinte, jovenzinhos, o exercício 6. Um varal de roupas é construído com um cabo de aço longo, muito fino e flexível. Em dias de calor intenso, há dilatação térmica do cabo. Assim, é correto afirmar que, para uma dada massa presa ao centro do varal, a tensão no cabo de aço, aí ele quer saber se essa tensão é maior, se ela é menor, se não vai depender da dilatação e assim por diante. Então, vamos pensar aqui num esquemita. Aqui tem um cabo de aço do varal bem esticado. E aqui tem outro que eu vou fazer, ó, ele está com uma barriguinha. Cabo de aço com uma barriguinha. Então, tá aí um varal. Jovens, qual desses dois, eu vou chamar esse cabo aqui de 1 e esse segundo cabo de 2. Qual dos dois vocês acham que está mais tensionado, que tem uma tensão maior? O cabo 1 que está bem esticado ou o 2 que está meio frouxo? O cabo 1, né? Quanto mais esticado ele está, mais tenso ele está, ou seja, maior é a força de tensão no varal. Então, o cabo 1 tem tensão maior que o cabo 2. Jovens, diariamente, quando que nós temos o cabo com uma barriga assim? Quando o dia é quente. Então, quando o dia está quente, ele fica com uma barriga maior. Quando o dia está frio, ele fica com uma barriga menor, quase esticado.
Então, em dias quentes, a tensão vai ser menor do que em dias frios. Essa é a primeira conclusão. Segunda relação, jovens, pensem o seguinte. Você resolveu lavar umas roupitas e pendurou as roupitas aqui. Até a jaqueta você aproveitou para lavar, porque saiu um solzinho. Então tá tudo lá penduradinho no varal. Concordam comigo que quando você vai pendurando roupas no varal, ele vai ficando mais esticado, porque eu tenho uma força-peso dessas roupas puxando o fio para baixo? Então, quanto mais roupas você coloca, mais tenso fica o fio. Então, a roupa que você pendura influencia. Se você pendurar uma meia, ao invés de pendurar um cobertor, vai dar diferença? O cobertor vai deixar o cabo mais tenso do que uma meia pendurada. Percebem a relação? Então, vamos ver o que nós temos aí nessas afirmativas. Ó. Letra A. A tensão no cabo de aço é maior em um dia quente comparada a um dia frio. Mentira. Nós acabamos de ver que o cabo fica mais tenso no dia frio, porque ele fica mais esticado. Então, letra A, falciane, está bugada. Letra B. É menor em um dia quente comparada a um dia frio. Opa, bateu. Nós vimos que no dia quente ele fica mais barrigudinho, consequentemente ele fica menos esticado, menos tenso. Letra C. Não depende do efeito de dilatação térmica. Mentira. Acabamos de ver aqui o seguinte, que quando você tem o dia quente, pelo fato dele dilatar, ele fica mais barrigudinho e menos tenso. Então, sim, é a dilatação que vai influenciar nisso. Então, a letra C, falciane, também. Por último, a letra D de Deus. Depende do efeito de dilatação térmica, mas não depende do valor da massa pendurada. Mentira também. Depende da dilatação térmica, essa parte é verdadeira. Mas se eu mudo a massa pendurada, muda o quão esticado esse fio fica. Muito sabe bem disso quem já pendurou muita coisa no varal e o varal arrebentou. Gente, é muito triste, é muito triste. A roupa limpinha, bonitinha, só que molhada. Aí o varal arrebenta. Nossa, galera, toda aquela roupa limpa vai pro chão. Galera, é muito triste. É muito triste. Tem que lavar tudo de novo. Então, sim, depende da massa pendurada. Se você pendura muita roupa, fica muito esticado. Pouca roupa, ele estica menos. Então, depende, sim, da roupa que foi pendurada. Então, a única alternativa correta, letra B de bonito, bacana, belo. Jovens, questionem e perguntem aí do exercício 6. Vai lá. Se não tiverem perguntas, nós vamos fazer daí outro exercício, que é o 7. Professor, se der tempo, você consegue fazer o 10? Tranquilamente, suave, sossegado, sem estresse. Tá. Então, eu vou dar um gás aí, porque a gente tem 4 minutos de live ainda, senão vai cair aqui, não acabamos o exercício 7. Diz assim, ó. No mapa a seguir, está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala em graus Celsius, utilizada para a elaboração do mapa. Então, ó, a maior temperatura foi 4,5 e a menor temperatura foi menos 3,5. Aí continua assim, ó. Determine em Kelvin o módulo da variação entre o maior e a menor temperatura da escala apresentada. Então, ele quer a variação. Jovens, a variação em graus Celsius, ela é igual à variação em Kelvin. Então, peguem essa informação que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, e destaquem aí no material de vocês, tá bom? É uma informação nova que eu estou passando. E aí, partindo desse princípio, eu vou fazer a análise dessa variação de temperatura. Como que eu faço? Temperatura máxima menos
a temperatura mínima. Quanto que é a temperatura máxima registrada ali? 4,5. Menos a temperatura mínima, que foi registrada em menos 3,5. Então, essa variação de temperatura vai ser, 4,5, menos vezes menos fica mais 3,5. 4,5 mais 3,5 fecha 8. Então, essa variação foi de 8 Kelvin. Beleza? Era uma questão aberta, né? Não tinha alternativa. Mas a variação de graus Celsius e Kelvin é a mesma. Glória a Deus. Ô, professor, eu fiz, tipo, bem diferente ela. Eu fiz com aquela Jovenzinhos, agora com os relação... senhores, questionem, perguntem, argumentem sobre Tá esse me escutando, prof? 7. Vai lá. Se quiserem usar o microfone também, fiquem à vontade. Você tá escutando, prof? Beleza. Beleza? Prof, a Ju tá falando no microfone, mas eu não tô ouvindo. Ah, agora... Pode falar de novo? Agora você tá, prof? Agora eu tô. Ah, tá, beleza. Eu que eu fiz bem diferente, porque eu coloquei 4, para saber a temperatura, deixa eu ver, a temperatura máxima, eu coloquei 4,5 divididos por 5, igual a K menos 273 divididos por 5. Daí deu, tipo, uns números bem altos. Que você pegou a temperatura específica. Você tem que Isso. fazer, então, o seguinte. Converter 4,5 para Kelvin e depois o menos 3,5 para Kelvin. E aí fazer a diferença entre os dois. Entendeu? A temperatura máxima não foi 4,5 graus Celsius? Transforma em Kelvin. Aí pega a temperatura mínima, 3,5 graus Celsius, e transforma em Kelvin também. E aí, desses dois valores que você encontra, você faz a diferença, faz um menos o outro. Que no final vai dar 8 do mesmo jeito. Ah, eu acho que dá mesmo, porque deu 277,5 e outro deu 269,5. Isso aí, vai dar 8. Bem lindo, né? Bem lindo. Ah, verdade. Tá, beleza, valeu. Beleza? Falou. Mais questionamentos, jovenzinhos? Mandem. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um ótimo restinho de tarde, um excelente final de semana. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Tchau, galerinha. Até mais. Alô, meu rei. Eu mandei só para ela, vou mandar para todos. Tchau.